Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma daquelas edições imperdíveis, um daqueles materiais que são obrigatórios. Sim, existem aqueles quadrinhos que são obrigatórios na coleção de todo fã de super-herói, e um deles é esse daqui, O Reino da Manhã. Não é o Reino, não é só Reino da Manhã, mas Reino da Manhã, o grande clássico dos anos 90, um dos grandes clássicos dos anos 90 do Alex Ross, em dupla com ninguém mais, ninguém menos que Mark Waid. É uma daquelas HQs totalmente imperdíveis, cara, que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez. Embora eu acho que esse quadrinho mereça releituras de tempos em tempos, tá? Porque a gente sempre vai pescando novas coisas. Mas enfim, Reino da Manhã ganha um destaque aqui no canal porque ele ficou muito em evidência nas últimas semanas, porque vai ser o título inaugural da linha Pocket, né? A Panini está trazendo agora um novo formato, com um novo preço, uma nova ideia que surgiu lá nos Estados Unidos e está vindo para cá agora, que é a ideia do Pocket. Muito se falou a respeito, mas vai desvalorizar a arte, é um quadrinho, é Pocket, é barato, mas não é tão barato assim, enfim. A gente vai discutir um pouco desses temas e também vamos falar a respeito dessa obra que é imprescindível, cara. É um material que, se você não leu, ele entra naqueles. Cara, tu já deveria ter lido isso aqui, tá? Mas vamos lá. 1996 saiu uma série revolucionária, podemos dizer assim, tá? Nos Estados Unidos, chamada Reino da Manhã, Kingdom Come, com o roteiro do Mark Waid. Um cara que é um dos maiores roteiristas em atividade, que está em atividade até hoje. É um cara que tem um conhecimento muito grande a respeito do universo super-heróis, principalmente do universo DC. Ele é um daqueles poucos caras que é uma enciclopédia humana mesmo. O cara entende muito dos pormenores dos heróis. Não é, ele sabe quem é o nome de todos os alter egos. Não, a parada não é essa, cara. Ele entende coisas de personalidade, ele sabe muito da cronologia, ele sabe de detalhes, coisas que ninguém lembra, esse cara lembra, por exemplo, tá? Então a gente tem Mark Waid, que é uma máquina não só de produzir grandes materiais, é um cara que também consegue produzir o bom feijão com arroz, né? E é um cara que tem muito conhecimento. É um cara que não vai simplesmente inventar uma coisa baseada em nada. Tive uma ideia louca aqui para uma história do Batman. Exemplo, não é uma parada do Scott Snyder, né? Vou inventar aqui o Deathman. Não, cara, ele vai criar alguma coisa com embasamentos, com referências. É um outro caminho de quadrinho, tá? Então a gente tem Mark Waid fazendo essa história. E a gente tem o Alex Ross, que estava despontando, cara, naquela época. Depois do que ele fez em Marvels, e ganhou os holofotes do mundo, né? Então Marvels foi uma coisa que todo mundo parou para ver aquilo, né? Não só pelas capas de acetato da Editora Abril, mas porque era um quadrinho maravilhoso visualmente. A estética era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver nos quadrinhos. E esse cara vai fazer uma história sobre um futuro pós-apocalíptico quase, não é isso, mas é um futuro distópico da DC, um Elseworlds diferente com o roteiro do Mark Waid. Porra, isso é algo que todo mundo queria ver. Todo mundo tinha visto lá as maravilhas da Marvel, né, com seu efeito ali realista, mas a gente quer ver os heróis da DC também, ainda mais nessa nova roupagem, o que virá por aí. Então surge Kingdom Come, material que foi lançado e relançado pela própria Editora Abril, foi lançado pela Panini várias vezes, foi lançado pela Eagle Moss, teve essa edição aqui, que é a edição de luxo, né, que é o material no tamanho grande, tal, com papel couché, com uma porrada de extras. Temos a mais recente edição, que é a edição Absolute, que é aquela edição que custa R$400, mas nesse momento lá no site da Panini, Barba não ganha nada com isso, mas o site da Panini tá custando 200 e pouco, ainda tem aquelas promoções loucas que você pode aproveitar e pagar muito mais barato, tá? Então você pode aproveitar e pagar uma merreca, vou dizer uma merreca, mas em comparação com o preço de R$400, você pode pagar menos de 200 nessa edição. Então dá uma olhada lá. E agora a gente tem também em breve, dependendo de quando você estiver assistindo, já chegou a versão Pocket, que na Amazon nesse momento, e o link tá aqui embaixo, está custando 40 e poucos reais, cara. E convenhamos, 40 e poucos reais é o preço de qualquer quadrinho. Mas tá muito caro. É um quadrinho de 200 páginas, com uma das obras, vou dizer a palavra obra-prima, cara, uma das obras-primas de quadrinhos de super-herói, é um quadrinho daqueles espetaculares, uma das melhores minisséries da DC, e tá custando 40 prata. Cadê? Vou catar aqui uma revista qualquer aqui. Vamos lá. Revista aqui. Wolverine número 15. Custa R$32. Então tu pagar, e vem quantas páginas aqui? Vem 112 páginas. Você fala 200 páginas de Kingdom Come, do Reino da Manhã. Então, acho que é
bem interessante, tá? E bem imperdível. Como falei, o link tá aqui embaixo, se você quiser comprar na Amazon, dá aquela moral aqui pro canal, tá? Então, esse material, cara, é muito legal que esteja sendo lançado agora, dada a importância dele e dado ao fato de que, nesse momento, se você quiser comprar, a única alternativa que você tem é comprar a edição de R$400. Uma edição ultra luxuosa que eu acho extremamente importante que saia, porque o material é espetacular. E mesmo eu tendo uma edição em capa cartão da época da Panini, quando saiu esse material em 2013 eu comprei, eu falei, não, cara, eu quero essa edição numa edição mais bonita. Eu entendo perfeitamente você querer a edição mais bonita possível. E acho muito bom que a Panini lance a edição Grimório, Ômnibus e tudo mais. Vocês sabem que eu não gosto desse formato Ômnibus, por exemplo. Mas eu acho que é legal que lance, eu acho que tem que ter. Mas eu também acho que tem que ter a edição mais barata possível. Papel jornal, tem que ter o máximo de opções para o máximo de pessoas poder ter acesso a determinadas obras. Obviamente que não é tudo que tem que ganhar uma edição com capa de couro e detalhes dourados, né, banhados a ouro, e nem tudo precisa também estar saindo, né, a toque de caixa ali com qualquer material com uma tiragem de 1 bilhão de edições. Mas tem que ter o máximo de diversidade possível. Então, acho muito bom que comece a linha Pocket, que vem muita coisa boa por aí. Bom, mas vamos falar aqui do Reino do Amanhã. Voltando para 1996. A gente tem essa dupla, né, espetacular. A gente tem o Alex Ross, que era um foco muito grande naquele momento. Tinha feito a edição do Marvels, que é uma edição, cara, que até merece um novo review aqui no canal, tá? Que traz pra gente uma visão de um espectador do surgimento daqueles heróis da Marvel como verdadeiros deuses dentro do universo Marvel. Então a gente não está acompanhando simplesmente uma história de heróis. A gente está vendo o surgimento do universo Marvel lá do Stan Lee, do Jack Kirby, do Steve Ditko, através do ponto de vista de alguém nos anos 60 vendo aquilo acontecer. Então tem toda uma filosofia, tem toda algo artístico, algo bonito e diferente ali naquela proposta. E aqui a gente também tem uma reflexão. A gente tem aqui uma crítica ao que estava acontecendo no mercado norte-americano de quadrinhos naquele momento. Não só no mercado norte-americano, porque isso faz reflexo no mundo inteiro. Afinal de contas, a gente está lendo os quadrinhos de lá. E o Barba que estava lendo, e estava começando a ler quadrinhos, estava lendo justamente por causa do efeito Image, que estava fazendo alterações drásticas em toda a indústria de quadrinhos super-herói norte-americana. A gente tinha surgimento da Image que estava alterando as artes dos quadrinhos, né? A gente tinha o quadrinho clássico dando lugar ao estilo Image, pernas super compridas, mulheres ultra sensuais, corpos ultra bombados e muitas vezes sem proporções anatômicas adequadas, roupas estranhas, enfim, o estilo Image que estava rolando. A gente tinha um detrimento da qualidade do roteiro muitas vezes para colocar mais ação, para colocar mais sequências espetaculares, splash pages atrás de splash pages. Cara, a gente teve uma mudança em muita coisa com relação a isso. E uma outra mudança que foi muito sentida foi o fato dos heróis estarem adotando uma nova postura, tá? A gente está aí num ponto em que a parada era matar vilões, a parada era resolver com o máximo de violência possível. Os heróis estavam se tornando realmente anti-heróis. O Barba ama o Spawn, por exemplo. E um dos motivos de existir o canal é porque surgiu o Spawn lá atrás. O Spawn nada mais é do que um anti-herói. De herói mesmo aqui não tem nada, né? Então, Barba se amarrava, e ainda adoro, o Justiceiro, entre outros personagens desse estilo. Então, a gente tinha o Wolverine ganhando muita notoriedade num título próprio no início dos anos 90. Porque o Wolverine matava todo mundo que aparecia na revista dele. Então, isso estava se tornando uma coisa que o público queria ali. Havia uma mudança ali de interesse dos novos leitores e até dos leitores já de longa data. Eles estavam querendo alguma coisa diferente. A gente queria mais sangue, mais violência, mais morte. E os questionamentos estavam acontecendo. Por que o Batman não mata logo o Coringa e acaba com essa história? Esse é um questionamento de sempre, né? Então, Mark Waid é um cara com outro pensamento. É um cara de uma outra era. É um cara com uma outra visão de quadrinhos e uma outra visão a respeito dos super-heróis. E os super-heróis, em sua essência básica, tanto da Marvel quanto da DC, eles têm o propósito que não é esse, não é violência pela violência, não é simplesmente matar o vilão para resolver o problema, né? E a gente tem
dois personagens da DC que são símbolos muito grandes e muito poderosos dessa filosofia, tá? Eles são a luz e as trevas, né? Eles são muito diferentes uns dos outros em tudo, mas existe um ponto em comum que faz com que que exista essa amizade entre eles e que permita que exista a Liga da Justiça, que é o fato deles não acreditarem em matar alguém. É o fato de que eles preservam a vida independente de que vida seja. Pode ser o pior vilão de todos. Pode ser o Coringa fazendo todas as atrocidades do mundo. Lex Luthor destruindo o que for. Enfim, essas vidas também têm que ser preservadas. Todas as vidas importam. Isso é um pilar central do quadrinho de super-herói, cara. A gente pode curtir o anti-herói. A gente pode curtir os heróis violentos. Mas a gente não pode ultrapassar essa linha. Esse é um ponto que faz com que os quadrinhos de super-heróis sejam o que são. Não é simplesmente um cara com uma roupa colorida batendo em vilões. Existe a questão desse ponto que não pode ser ultrapassado. Então, com esse momento de 1996, os quadrinhos para onde eles estavam caminhando, Mark Waid então cria uma distopia, cria um universo alternativo, onde os heróis da DC, a Liga da Justiça, foi perdendo força, tá? Aí eu não vou entrar em pormenores da história, não vou entrar nos spoilers, tá? Do que acontece aqui, embora seja um quadrinho de 30 anos atrás, né? Mas não vou entrar nesse ponto, tá? Mas o que aconteceria, cara, se de verdade existe um mundo mesmo da DC, existe esse universo com Gotham, com Metrópolis, e a própria população começa a pedir para que os heróis deem um fim nos vilões, para que essas coisas mudem, que os heróis se tornem os anti-heróis, se tornem justiceiros. Para onde isso vai? A Liga da Justiça vai continuar existindo? E o que o Superman vai achar disso? Tá. Então, a gente pega esse quadrinho num futuro, já se passaram alguns anos, tá? Mais de uma década, e a Liga da Justiça não existe mais. Os heróis estão, em parte, aposentados. Alguns deles continuam, de certa forma, suas atividades, tá? Mas não da forma corriqueira, da forma como a gente imagina. Eles alteraram um pouco o seu modus operandi, tá? E a gente tem um Superman completamente ausente e completamente fora de combate. Ele abandonou tudo e, consequentemente, cara, se não existe o Superman, não existe a DC e nem a Liga da Justiça. Ele é o pilar central de tudo isso. Então, a Trindade é o que faz a Liga funcionar e que faz a DC começar a andar. E tudo isso tem o pilar de todos, que é o Superman. A partir do momento que ele sai de cena, as coisas vão ruir. Então, o Superman tá fora, a Liga não existe mais, e o mundo está se tornando um mundo cada vez mais violento, cada vez mais conturbado, embora existam muito mais heróis do que anos atrás, quando existia a Liga da Justiça. Porque esses heróis são esses heróis anti-heróis. Então começa um questionamento, Mark Waid faz a gente questionar algumas coisas que são espetaculares, cara. Ele cria um roteiro que prende a gente no sentido de, cara, tá, a gente tem agora esse mundo rodeado, repleto de milícias de heróis, e aí? Por que não se resolve as coisas? Tá? Então, existem alguns questionamentos muito bons aqui, e a forma como tudo isso vai se desenrolando é que é o grande barato do negócio. Mark Waid não vai simplesmente contar essa história pra gente do ponto de vista de nós, leitores. A gente está lendo uma história que está acontecendo. Ele cria um personagem, ele cria um padre, tá? Que tá ali no leito de morte de um antigo herói, do Sandman original, não o Sandman do Netflix, não o Sandman do Neil Gaiman, não, tá? Aquele Sandman lá atrás, da Era de Ouro, então, aquele Sandman com a máscara de oxigênio, então, ele volta lá atrás naquele Sandman, e ele tá no leito de morte, ele tá morrendo, e de repente surge o Espectro. E o Espectro pega esse padre e fala pra ele, cara, a gente precisa de você, o mundo precisa de você como um espectador, como um observador das coisas que estão acontecendo. A gente está num momento único da história, a gente está num momento de virada da história da humanidade. Que pode ser que haja um cataclismo aqui, que tudo vai acabar, vem um Armagedon aí, ou pode ser que alguma luz surja. E você é peça central de observar isso que está acontecendo. Então, algo como aqueles filmes
do Fantasma do Natal Futuro, Natal Presente, Natal Passado, esse padre, esse senhor, vai se tornar uma espécie de... vai acompanhar uma espécie de fantasma do Natal Presente e vai acompanhar o desenrolar desse momento histórico dentro daquela realidade. Ele vai ver eventos e locais. O que está acontecendo? Onde é que está o Superman? Tá ali. O que está acontecendo em tais locais? Cadê os vilões de antigamente? Cadê os outros heróis? Tudo isso a gente vai observar pelo ponto de vista desse padre junto com o Espectro. E a gente vai ver essa narrativa através do ponto de vista dele, da forma como ele está enxergando isso. Tá? Isso é espetacular. Tá? Então a gente tem um quadrinho extremamente bem construído, que mostra pra gente realmente, de uma maneira muito inteligente, não só esse debate, essa discussão de um mundo só de anti-heróis, mas também ele traz pra gente esse futuro alternativo dos heróis, né? O que aconteceu com o Batman décadas depois? Como é que ele tá agora? Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, a Liga Clássica. Como é que esses caras estão? Eles ainda estão vivos? Eles ainda estão em ação? Eles se aposentaram? Porra, cara, isso é bom demais. É bom demais. A gente tem um desenrolar muito bom em cima disso. A gente vai ter a participação de vários heróis, vários vilões. Óbvio que existem vários heróis criados aqui para que a trama ande, né? Mas o foco não são eles, obviamente. O foco são os heróis clássicos aparecendo nessas novas versões futurísticas dentro desse mundo distópico dos anti-heróis. Tá? A gente tem uma conclusão apoteótica espetacular, tá? Obviamente, não vou dar spoiler de absolutamente nada, porque eu quero demais que você leia isso. E é um material daqueles que é preciso ser lido, tá? Se você é um fã da DC e não leu isso aqui, tem algo errado, tá? Porque esse daqui com certeza é um dos grandes quadrinhos da DC. Se você é um novo leitor de quadrinhos de super-herói, eu acho que, dependendo da sua idade, você possa nem curtir tanto. Tá? Vou dizer por experiência própria. Vou voltar para o Pequeno Barba lá, 1997, quando esse quadrinho saiu no Brasil pela primeira vez. Eu estava começando a ler quadrinhos e comprei. Essas discussões e essas temáticas não me pegaram, mas aí eu tô falando de um moleque dos anos 90, de 12, 13 anos, tá? Então, naquele momento eu não consegui entender esse ponto de vista todo, e embora a arte do Alex Ross fosse espetacular, eu queria ver os anti-heróis. E faltava pra mim alguma bagagem a respeito do universo DC. Vamos lembrar que naquele momento, cara, a gente tinha uns 3 filmes do Batman, né? Os filmes do Superman e o desenho do Batman. Eu não tinha... E o desenho dos Super Amigos, que não dá base de super-herói pra ninguém, né? Então, eu não tinha uma bagagem de quem são os heróis da DC e por que eles estão se comportando dessa forma. Alguns deles eu nem entendia direito, eu não conseguia ter o tamanho do peso, da magnitude desse quadrinho, tá? Anos depois, quase uma década depois, a Panini chega, assume a DC e relança numa versão capa-cartão. Comprei aquela versão capa-cartão e aí sim eu falei, cara, já com 20 e poucos anos, já com mais de 10 anos, já tinha assistido, além de ter lido já uma porrada de quadrinhos, tinha assistido o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, que te dá uma bagagem legal a respeito de muitos heróis, e a gente fica, poxa, aí sim eu vi um quadrinho diferente. Passam-se mais alguns anos, sai essa edição aqui, que é a de 2013. E aí o Barba comprou. Falei, porra, cara, Barba de quase 30 anos. Falei, cara, isso aqui é bom demais. E agora, ontem, eu reguei esse material aqui. 40 anos na cara. E aí isso aqui é ouro demais. É ouro. Isso aqui é maravilhoso, tá? Esse quadrinho, então, é espetacular e totalmente imperdível. Independente seja a versão ultra luxuosa da edição Absolute, que deve ser maravilhosa, com trocentas milhões de páginas de extra, ou a edição Pocket, cara, independente qual seja a escolha, dê uma chance pro material. E se você já tem esse material em casa, tá assistindo o vídeo, porque tu gosta de assistir os reviews do Barba e tudo mais, pega da prateleira, cara. Tem quanto tempo que você não ganhou o material? Tem alguns anos? Pega e ganha de novo. Porque o passar dos anos, a gente vai ganhando, né, a nossa bagagem de vida, a nossa experiência, a nossa bagagem de leitura, nosso conhecimento a respeito dos heróis, a gente vai ganhando cada vez mais, né? Então a gente vai tendo um ponto de vista muito diferente da obra. E a obra, pra mim, fica
cada vez melhor. Então, ela foi lida agora 10 anos, né, depois. Comprei esse material em 2013, 2014, 10 anos depois. E, porra, ela só melhora. Então, é aquele quadrinho realmente imperdível e espetacular, tá? Vou mostrar umas páginas aqui pra vocês. Deixa eu tirar a onda, que a minha edição é autografada pelo Mark Waid, da CCXP, tá? Mas vamos lá, cara. Então, mostrar pra vocês aqui algumas páginas maravilhosas. E, cara, sinceramente, é muito legal ter ela num tamanho bacana, grande e tudo mais. Mas eu não consigo ver nenhum problema nesse material tá num tamanho menor, cara. De verdade. Porra, esse super aqui é muito forte. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar esse Superman barbudo aqui, com rabinho de cavalo. Porra, isso aqui é maravilhoso demais, tá? É um quadrinho que eu já vou deixando aqui um ponto interessante. Não é um quadrinho de ação, tá? Não é um quadrinho que espera ver umas porradas épicas e tudo mais. Até tem alguma porrada legal aqui, tem um pouco de ação. Mas não é sobre isso. Não é um quadrinho de porrada. Não é um quadrinho para você ver cenas espetaculares de pancadaria. Aí a gente sugere outro material. Aqui é para você ver essa reflexão mesmo, que é uma reflexão atemporal, tá? Esse quadrinho é totalmente atual, hoje, 30 anos depois de ter sido lançado. 28 anos, tá? 28 anos depois de ter sido lançado, ele continua totalmente atual. E ele funciona redondinho, tá? Ele não ficou, tá datado, esse tema aí já não quer... Cara, a gente está discutindo e debatendo anti-heróis aí, e várias coisas que estão aqui no quadrinho até hoje, tá? Então, o quadrinho é atualíssimo, tá? Então, vou mostrar aqui mais umas páginas para vocês. Obviamente, vocês imaginam já que Alex Ross, a gente sabe que, porra, ele é espetacular. E como falei, cara, hoje, mesmo que você seja um leitor sem grande bagagem, tá? Você tá começando a ler quadrinhos agora, tá se aprofundando agora no mundo dos super-heróis, ainda assim, você hoje tem mais bagagem do que os moleques como eu dos anos 90 tinham. A gente tem muito mais filmes lançados, a gente tem muito mais desenhos lançados, existe muito mais material para criar essa bagagem. Então, só como exemplo mesmo, quem assistiu o desenho da Liga da Justiça, assistiu o filme da Liga, assistiu o filme do Aquaman, assistiu, sei lá, que seja o Esquadrão Suicida e tudo, você tem muito mais bagagem da DC do que eu tinha em 97, quando eu estava começando a ler quadrinhos. Então, hoje é muito mais fácil você entender quem são esses personagens e por que eles estão agindo dessa forma, tá? Então, aproveita, cara, que é aquele material de verdade imperdível e que tu tem que dar uma chance, tá? Então, se tu tá assistindo agora, tá rolando a promoção no site da Panini, entra num daqueles lá, leve 3 pague 2, cupom, enfim, tá com bom desconto já, custa 400 e pouco, tá 200 e pouco. Aproveite se quer a edição Absolute, que é aquela edição gigantesca, maior do que essa, com 1 bilhão de extras, pega a tua edição e seja feliz. Se você só quer ler o material, tá? Pega a pré-venda do Pocket, vai sair em julho, e aí você vai ser feliz com a sua ediçãozinha Pocket, que tá custando 40 prata, tá? Então, linkzinho da Amazon tá aqui embaixo. Espero demais que você tenha curtido. E diz pra mim qual é a tua experiência a respeito, não só do universo DC, mas a respeito de Reino do Amanhã. Tu curte também o material? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E diz pra mim o que você achou desse selo Pocket novo. Eu acho muito legal, cara. E, embora nesse primeiro momento os quadrinhos todos aqui eu tenha, então dificilmente eu vou pegar alguma edição dessas, mas se pintar algum quadrinho que eu não tenha no formato Pocket, irei comprar, tá? Acho que a ideia é totalmente bem-vinda e válida, tá? Então deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa marcado aí o sininho e volte mais vezes. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho imperdível. Um abraço e até a próxima.